Jesus é um Deus verdadeiro ou falso? Esta é uma pergunta que nos é feita frequentemente na tentativa rasteira de tentar nos refutar. Uma vez que a tradução do Novo Mundo diz em João 1:1 que Jesus é um Deus, muitas vezes nos perguntam: então Jesus é um Deus verdadeiro ou falso? Na lógica, esta estratégia é conhecida como a falácia da falsa dicotomia ou o falso dilema, que consiste em fazer crer ao interlocutor que este deve escolher entre duas opções, normalmente sim ou não, verdadeiro ou falso, quando na realidade há mais opções. É como perguntar: o céu é negro? Não? Então deve ser branco. Na Bíblia, muitas vezes contrasta o verdadeiro com o falso, mas nem sempre é assim. Aqui estão alguns exemplos. Em João 1:9, é chamado a Jesus de a verdadeira luz. Em Mateus 5:14, Jesus chama seus ouvintes de a luz do mundo. Então, se Jesus é a verdadeira luz, seus seguidores são luzes falsas? Claro que não. Em João 6:32, Jesus diz que ele é o verdadeiro pão que veio do céu. Então, o maná que os israelitas comiam era pão falso? Claro que não. Alimentou-os por 40 anos. Era pão muito real. Em Hebreus 8:2, fala-se do tabernáculo verdadeiro, ou tenda, onde Jesus entrou quando subiu ao céu. Então, o tabernáculo, ou tenda, que os israelitas usavam para adorar a Deus era falso? Claro que não. Foi construído por ordem direta de Deus e cumpriu sua função por vários séculos. O que acontece neste caso, e outros, é que o tipo é contrastado com o protótipo. O maná do deserto era uma sombra, uma representação do verdadeiro pão do céu, Jesus. O tabernáculo era uma sombra de uma realidade muito maior, o santuário não feito por mãos humanas, onde Jesus entrou no céu. O mesmo acontece com a palavra Deus. Em muitos textos, contrasta-se o único Deus verdadeiro com os falsos deuses, mas isto não é necessariamente assim sempre. Em Êxodo 7:1, Deus diz que Moisés seria constituído Deus para Faraó. Moisés era o verdadeiro Deus? Claro que não. Então ele era um Deus falso? Dizer que sim significa que o próprio Deus propiciou idolatria, pois qualquer Deus falso é um rival do Deus verdadeiro. Mas se aplicarmos o mesmo princípio de João 6:32 e Hebreus 8:2, o problema desaparece. Moisés era uma representação, um embaixador ou um enviado do Deus verdadeiro. Nesse sentido, ele era Deus. Não era o Deus verdadeiro, mas também não era um Deus falso. No mesmo sentido, Jesus é chamado de Deus em alguns textos, porque ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. Quem viu Jesus é como se estivesse vendo o mesmo Deus Todo-Poderoso, Jeová, João 14:9, porque ele é o representante do Deus verdadeiro por excelência, sua representação exata, Hebreus 1:1-3. Sendo assim, é por isso que Jesus não é um Deus falso e nem é o único Deus verdadeiro, Jeová. Por Gladson Marques da página O Caminho. Se você achou interessante, mete o dedo no like e se inscreve no canal para mais vídeos que vão te fazer pensar. Até a próxima!